A chocante revelação do fazendeiro sobre o MST deixa juiz federal em surto total. Era uma manhã tensa no tribunal. O juiz Renato, um homem de presença imponente, conhecido por suas decisões rígidas sobre reforma agrária, se preparava para mais uma audiência. As paredes brancas e frias da sala pareciam absorver a expectativa eletrificada no ar. Cada murmúrio na plateia só aumentava a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Oscilando entre uma superfície calma e um turbilhão interno, Renato sentia-se nervoso, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. O fazendeiro Paulo, um personagem carismático, mas extremamente determinado, estava prestes a tomar a palavra. Seus olhos cintilavam com uma mistura de desafio e medo. Durante o julgamento, ele se levantou abruptamente, interrompendo o advogado de Renato. Seu pai. A frase pairou no ar como uma bomba prestes a estourar. Seu pai foi um militante. Ele apoiou o MST nas sombras, juiz. Um frio percorreu a espinha de Renato. Memórias de um passado que sempre fora mantido sob segredo começaram a aflorar. O peso daquela revelação sobrecarregou seu peito e sua respiração tornou-se mais pesada. Como um eco, a palavra traidor ressoou na sua mente. Ele sentiu um nó na garganta, a incredulidade tomando conta. Olhares se cruzavam na plateia. Sussurros se intensificavam. A tensão era palpável e o silêncio já não parecia um conforto, mas uma tortura. A mente de Renato vagava em direções opostas. As convicções que sustentavam sua carreira estavam se desintegrando diante dele. Ele sempre se considerou um paladino da justiça, um defensor dos direitos dos latifundiários. E agora esta revelação ameaçava destruir tudo. Ele olhou para Paulo e percebeu que havia algo mais ali. Um ressentimento escondido. O fazendeiro não era apenas um adversário. Ele tinha intenções que remontavam a um passado esquecido. Uma conexão que Renato ignorava. Enquanto tentava organizar pensamentos confusos, um rival político, sempre à espreita, percebeu a oportunidade. Do fundo da sala, um murmúrio se espalhou, como um incêndio em campo seco. A situação ganhava forma de escândalo. Renato podia sentir os olhares não apenas de curiosidade, mas de um julgamento coletivo. O que antes era uma sala de tribunal se transformava em um ringue de boxe emocional. O peso da identidade, da lealdade, tudo se misturava em uma confusão insustentável. Além de se confrontar com seu pai, Renato lutava contra a possibilidade de perder tudo o que construiu. A imagem de um juiz incorruptível indo por água abaixo o aterrorizava. O que mais Paulo sabia? Cada palavra era uma facada, um ataque à honra de Renato. No fundo, ele sabia que essa batalha era muito mais que uma questão de justiça. Era uma questão de quem ele realmente era. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a revelação pairava no ar, Renato sentiu que o estômago se revirava. O murmúrio da plateia se intensificava, um coro de vozes sussurrantes que preenchia o espaço com uma tensão quase elétrica. Ele tentava segurar o olhar de Paulo, mas a imagem de seu pai, um eco de um passado que nunca quis revisitar, invadia sua mente. Como você sabe disso? Conseguiu perguntar, sua voz saindo trêmula e insegura. O fazendeiro sorriu, uma mistura de satisfação e vingança. Você realmente achou que esconder isso por tanto tempo ia funcionar? Eu conheço sua história, juiz, mas você não conhece a minha.
Paulo respirou fundo, como se estivesse prestes a liberar uma tempestade. Seu pai e eu éramos aliados, lutando por uma causa que você rejeita. Ele acreditava na reforma. A sala parecia girar. Renato queria se esquivar, desaparecer naquelas paredes brancas, mas não podia. Todos os olhares estavam sobre ele. Então, como um relâmpago cortando a escuridão, uma figura entrou pela porta lateral da sala. Era uma mulher. Seus cabelos escuros e ondulados balançavam enquanto ela caminhava com determinação. Estava vestida de forma simples, mas era a intensidade de seu olhar que chamava a atenção. "Eu preciso falar", gritou, quebrando o silêncio pesado que se impunha. Renato reconheceu a voz imediatamente. "Mãe." Ela olhou diretamente para Renato, depois para Paulo, e em um movimento rápido puxou um envelope de sua bolsa. "Estou aqui para revelar a verdade." Um murmúrio explodiu entre os presentes. Renato estava paralisado. Sua mãe, sempre a figura serena, agora estava prestes a jogar mais lenha na fogueira. "Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Paulo, você não tem ideia do que está tentando expor. O que meu pai fez foi por uma razão." As palavras dela estavam carregadas de emoção. Renato sentiu o coração acelerar. O que ela sabia? O que mais havia escondido dele? Paulo encarou a mulher com desprezo. "E o que você está esperando? Quer se juntar a ele também? Traidora." O veneno nas palavras dele parecia cortar o ar. O ambiente estava tenso, como se o tempo tivesse parado. Renato agora assistia à batalha não apenas entre o que representavam, mas entre as verdades ocultas, entre o que era e o que poderia ter sido. "Você não me conhece, Paulo. Ninguém conhece. Eu sou mais do que apenas a mãe de Renato. Eu também sou uma sobrevivente, alguém que encarou o MST e saiu mais forte." A revelação estava ardendo, mas não era a única. Enquanto ela falava, Renato viu algo brilhar no envelope. Era uma foto desbotada. Ele se aproximou, o coração na boca. Assim que sua mãe deu um passo à frente, ele puxou o envelope dela. Ao abri-lo, a imagem fez seu mundo desmoronar. Era uma foto antiga, uma reunião de pessoas sorrindo, incluindo seu pai. Mas, ao lado dele, estavam diversos rostos conhecidos. Ele reconheceu muitos, entre eles, Paulo, mais jovem, e a figura de uma mulher, profundamente familiar, sua mãe. O nó na garganta de Renato se tornou um grito silencioso. O que mais ela estava escondendo? "Mãe, por favor, o que é isso?" O caos na sala tomou forma. Gritos de surpresa, murmúrios de indignação, e Renato se viu no centro de um furacão de emoções. Sua visão embaçada pela confusão. Uma verdade que ele nunca quis enfrentar estava diante dele, e o que parecia ser a luta de um juiz contra um fazendeiro se transformou em uma batalha pessoal, baseada em segredos, traições e um passado que não o deixava em paz. Ele olhou para sua mãe, então para Paulo. "Que mais eu não sei?" "Oi." O silêncio tomou conta novamente. A tensão era mais espessa que o ar da sala. Ele precisava de uma resposta, mas a verdade parecia escorregar pelas mãos, como areia. E a pergunta ficou: até onde você iria para proteger seus segredos? O silêncio tomou conta novamente. A tensão era mais espessa que o ar da sala. Ele precisava de uma resposta, mas a verdade parecia escorregar pelas mãos como areia. E a pergunta ficou: até onde você iria para proteger seus segredos? Enquanto a sala fervia com murmúrios de indignação e espanto, o coração de Renato batia acelerado. O que mais sua mãe tinha a dizer? Pausa. Uma pausa estranha. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O olhar de Paulo estava fixo na mulher, e o desprezo em seu olhar parecia crescer como uma sombra. E se eu te dissesse que essa foto não é apenas um registro do passado? Paulo falou, a voz carregada de veneno.
Na verdade, ela esconde um segredo bem mais profundo. Os olhares se voltaram para ele, a plateia atenta, absorvendo cada palavra. Renato sentiu um nó se formar no estômago. Que segredo? Ele perguntou, quase sem voz, mas com uma urgência palpável. O tempo parecia parar enquanto Paulo se preparava para soltar a bomba. Essa reunião, a verdade é que não foi apenas uma aliança política. Paulo avançou um passo. A intensidade em seu olhar era quase palpável. Seu pai não estava apenas lutando por uma causa. Ele teve um relacionamento com sua mãe. Um relacionamento que foi muito mais do que amizade. O ar ficou pesado, como se uma tempestade tivesse se aproximado. Renato piscou, a confusão passando pelas suas feições. O que você está dizendo? Ele mal conseguia formular as palavras. Você tá louco? Mas a determinação de Paulo não vacilava. Loucura? Olhe para a foto. O que você acha que há? Sua mãe estava fazendo ali, cercada por pessoas do MST. Aquela mulher que você idolatra só não te contou porque sua vida depende disso. O murmúrio na sala se transformou em um rugido. Renato sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Todo o seu entendimento de suas relações estava sendo empurrado do abismo. Ele olhou para sua mãe. A expressão dela estava congelada, mas havia um brilho nos olhos dela, uma mistura de dor e vergonha. Mãe, é verdade? A pergunta escapuliu de seus lábios. Ela hesitou. O tempo parecia se arrastar. O peso das verdades não contadas estava prestes a explodir. Renato, ela começou, mas Paulo a interrompeu. É tarde demais para proteger os segredos, Dona Maria. A verdade vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. Antes que ela pudesse responder, um grito veio de trás da multidão. Parada, estamos aqui. Uma figura chegou de repente, invadindo a sala como um furacão. Era um grupo de pessoas, a maioria delas camponeses, que eram conhecidos por se unir em protesto contra a opressão no campo. Seus rostos estavam marcados por uma resistência feroz. Não podemos deixar que isso siga adiante. Gritaram, gerando um caos instantâneo. Renato estava atordoado. O tribunal agora parecia uma cena de batalha. Ele viu que a tensão se transformava em agitação, uma confusão de gritos e desespero. O passado não pode ser escondido. Um deles exclamou, segurando um cartaz: "Queremos a verdade." Renato sentiu seu coração desabar. O que isso significava para ele? O que mais ele não sabia? O passado, que pensava ser um campo limpo, agora era um campo minado. Ele se virou para sua mãe, seus olhos suplicantes. "Mãe, nos diga, o que mais está escondido? O que você não me contou?" A sala toda estava em clamor. O peso das verdades a serem reveladas parecia esmagar Renato. Ele olhou para Paulo, que agora sorria, como se a batalha tivesse sido vencida. Ele percebeu que estava no centro de um embate que transcendia sua própria história, agora engolido por caos e revelações. O que fazer agora? Quais segredos permaneceriam escondidos? A verdade estava prestes a sair, e Renato só queria saber qual seria o preço dessa revelação. O silêncio tomou conta novamente. A tensão era mais espessa que o ar da sala. Ele precisava de uma resposta, mas a verdade parecia escorregar pelas mãos, como areia. E a pergunta ficou: até onde você iria para proteger seus segredos? Enquanto a sala fervia com murmúrios de indignação e espanto, o coração de Renato batia acelerado. O que mais sua mãe tinha a dizer? Paula estava desesperada, tentando recuperar o controle. Mas o caos se espalhava como um incêndio fora de controle. O grito de um dos camponeses ressoou no ar, ecoando a urgência da situação. "Precisamos da verdade", ele bradou, e a multidão explodiu em aplausos e gritos. Renato percebeu que a sala estava dividida. De um lado, as pessoas, que apoiavam seus pais, e do outro, os que ouviam Paulo, ávidos por escândalos. Era uma batalha entre o passado e a necessidade de um futuro limpo.
Ele encarou sua mãe, os olhos dela disseram tudo, mas as palavras não saíam. Até que, de repente, uma nova figura entrou pela porta. Um homem alto, com um olhar determinado. Era Daniel, um amigo de infância de Renato, agora um ativista reconhecido pelo MST. O clima que já estava tenso ficou ainda mais carregado. Daniel cortou o ar com sua voz firme. Parem tudo. O que está acontecendo aqui é muito mais sério do que parece. Renato sentiu um aperto no peito. O que Daniel iria dizer? Todo mundo olhava. O murmúrio na sala se intensificou. E Renato escutou alguns comentários nervosos, como: o que ele sabe? E ele não deve estar aqui. Daniel se aproximou. A intensidade em seu olhar dizia que estava prestes a soltar uma bomba. Renato, você precisa saber a verdade sobre seu pai e sobre essa foto, começou Daniel. Desafiador. É mais do que uma simples aliança política. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas seu pai não só era um defensor da reforma agrária. Ele sempre esteve infiltrado em algo muito maior, algo que envolve uma rede de corrupção. A multidão silenciou novamente, mas dessa vez não apenas em choque. A tensão estava quase elétrica. Renato mal podia acreditar. Como assim, Daniel? Que você quer dizer? Corrupção? Ele estava confuso. Os laços que pensava ser firmes agora pareciam frouxos, perigosos. Eu não tenho tempo para discutir. O que você precisa entender é que tudo isso faz parte de um jogo muito maior. Seu pai estava em contato com pessoas que manipulavam a reforma agrária em benefício próprio. Minha família sofreu por causa disso. Os olhos de Daniel brilhavam com um misto de raiva e dor. E agora perdemos tudo. Os murmúrios na sala se tornaram gritos de incredulidade. Renato sentiu o chão sob seus pés tremer. Não pode ser. Meu pai seria incapaz de... Ele hesitou. A imagem de seu pai, o homem que sempre respeitou e idolatra, estava começando a se desvanecer. Daniel continuou, implacável. E a sua mãe, Renato? Você realmente acha que ela é apenas uma vítima neste jogo? Ela sabia. E é por isso que nunca te contou a verdade. Os rostos na plateia se viraram para Maria, os olhares cheios de acusações. O nó na garganta de Renato se tornou insuportável. Mãe, é verdade? Você sabia sobre isso? Sua voz tremia, misto de dor e traição. Eu não tive escolha, Renato. Ela gritou, uma mistura de desespero e raiva. Eu protegi você de um mundo que não entenderia. Não sabia que isso iria te alcançar. De repente, o caos começou a se espalhar de novo. Mas não foi o barulho que interrompeu Renato. Foi um som agudo, um disparo. O estalo da bala ecoou no tribunal e todos se viraram, paralisados em estado de choque. Um grito desprendido. O corpo de Paulo caiu e a plateia irrompeu em pânico. A confusão tomou conta. Renato ficou sem fôlego. A imagem de seu rival caindo se cravou em sua mente. E nesse momento, a sala não era mais apenas um campo de batalha sobre segredos e verdades. Agora, tornara-se um litoral de incertezas. Quem havia atirado? O que isso significava para ele? Para sua família? O jogo tinha mudado de forma brutal. E Renato sabia que a verdade que buscava estava mais perto e mais sombria do que jamais poderia imaginar. E em meio ao caos, a pergunta remanescente ecoava como um grito de alerta. Até onde você iria para se proteger da verdade? O silêncio tomou conta novamente. A tensão era mais espessa que o ar da sala. Ele precisava de uma resposta, mas a verdade parecia escorregar pelas mãos, como areia. E a pergunta ficou: até onde você iria para se proteger da verdade? Enquanto a sala fervia com murmúrios de indignação e espanto, o coração de Renato batia acelerado. O que mais sua mãe tinha a dizer? A plateia estava em caos, mas foi um barulho diferente que paralisou a todos. Um som agudo, estrondoso. Um disparo. O corpo de Paulo caiu no chão. A cena se transformou em um completo pânico. Gritos, pessoas correndo para todos os lados.
A gritaria enchia o tribunal. Renato ficou imóvel. O tempo parecia ter parado. No meio do tumulto, algo mais chamou sua atenção. Um segundo disparo. Um tiro disparado bem ao seu lado. Ele se virou apenas para ver Daniel, agora caindo no chão, a mão na barriga. Daniel, não! O chamado de Renato se perdeu entre os gritos e a confusão. O atormentado jovem, que sempre foi seu amigo, agora estava ferido, um olhar de dor em seus olhos. Maria, sua mãe, se lançou em direção a Daniel, o desespero estampado no rosto. Não, não, não. O que aconteceu? A imagem de sua mãe, geralmente tão serena, agora paralisou o coração de Renato. Ele viu que a verdade estava se transformando em um campo de batalha, não apenas por conta das revelações sobre o passado, mas também entre colegas e amigos, entre aqueles que amava. Mas foi nesse momento devastador que um terceiro tiro ecoou pela sala e o caos se acentuou. A confusão tomou conta e, no meio de tudo, a figura de um homem surgiu. Alto, com um olhar sombrio, era o delegado da cidade, um homem que muitos conheciam como corrupto. Ele estava armado e tinha um sorriso que não correspondia ao terror da situação. Quando a verdade começa a sair, os segredos se tornam muito perigosos, não é mesmo? Disse ele, olhando para a plateia. Renato sentiu o chão ceder sob seus pés. Ele se virou para sua mãe. A expressão dela estava repleta de pânico. Mãe, quem é ele? O que está acontecendo? A voz de Renato tremia e a resposta dela ficou presa na garganta, como se as palavras não pudessem ser ditas. E nesse silêncio, todos palpitaram. Então, em um ato desesperado, Maria puxou algo do bolso. Era a mesma foto que Renato tinha visto momentos antes. Escutem, tudo isso está relacionado. Não é só sobre seu pai, Renato. É sobre algo ilícito, algo muito maior que eles planejam. O murmúrio na sala cresceu de novo. A atmosfera se tornava elétrica. Ilícito? Como assim, mãe? Renato perguntou, sua mente girando. Relacionado ao quê? Ele queria entender, mas a urgência da situação parecia reduzir o tempo em frações de segundos. E foi ali, diante de todos os olhares fixos nele e em sua mãe, que a figura do delegado avançou, seu olhar penetrante fixado em Maria. O que você está escondendo, Maria? A pergunta ressoou, grave. Você sabe mais do que diz. Essa luta não é só uma questão de fazendeiros e trabalhadores. Estamos falando de um esquema que envolve políticos, sua família e muito dinheiro sujo. Os olhares se voltaram para ela, ansiosos por respostas. Renato sentiu seu sangue ferver. Ele queria protestar, defender sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, havia um medo crescente dentro dele. Mãe, por favor, fala a verdade, implorou Renato. Foi aí que o delegado colocou a mão no ombro de Maria. Você não pode proteger ninguém, minha cara. Isso pode acabar mal para todos aqui. Nesse instante, Renato sentiu uma raiva brotar dentro dele, uma adrenalina que o movia. Ele se aproximou, encarando o delegado. O que você quer? Paz, garoto. Ou seja, muitas verdades não estão dispostas a serem reveladas sem um preço. O delegado respondeu, a voz carregada de ironia, enquanto sua mão ainda permanecia em Maria, derrubando as últimas barreiras. A sala se calou, cada um absorvendo cada palavra, como se estivessem assistindo a um filme de terror, e a pergunta pairava no ar. Quem estava realmente em perigo? Até onde cada um de nós iria para proteger sua verdade? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas a imagem final ainda estava longe de ser desvendada. Com a multidão em desespero e o peso da dúvida crescendo,
Renato mal sabia que a verdade que buscava se tornaria sua maior condenação. O silêncio tomou conta novamente. A tensão era mais espessa que o ar da sala. Ele precisava de uma resposta, mas a verdade parecia escorregar pelas mãos, como areia. E a pergunta ficou: até onde você iria para se proteger da verdade? Enquanto a sala fervia com murmúrios de indignação e espanto, o coração de Renato batia acelerado. O que mais sua mãe tinha a dizer? A plateia estava em caos, mas foi um barulho diferente o que paralisou a todos. Um som agudo, estrondoso. Um disparo. O corpo de Paulo caiu no chão. A cena se transformou em um completo pânico. Gritos, pessoas correndo para todos os lados. A gritaria enchia o tribunal. Renato ficou imóvel. O tempo parecia ter parado. No meio do tumulto, algo mais chamou sua atenção. Um segundo disparo. Um tiro disparado bem ao seu lado. Ele se virou apenas para ver Daniel, agora caindo no chão, a mão na barriga. Daniel, não. O chamado de Renato se perdeu entre os gritos e a confusão. O atormentado jovem, que sempre foi seu amigo, agora estava ferido, um olhar de dor em seus olhos. Maria, sua mãe, se lançou em direção a Daniel, o desespero estampado no rosto. Não, não, não! O que aconteceu? A imagem de sua mãe, geralmente tão serena, agora paralisou o coração de Renato. Ele viu que a verdade estava se transformando num campo de batalha, não apenas por conta das revelações sobre o passado, mas também entre colegas e amigos, entre aqueles que amava. Mas foi nesse momento devastador que um terceiro tiro ecoou pela sala, e o caos se acentuou. O delegado colocou a mão no ombro de Maria, uma sombra sombria sobre eles. O que você está escondendo, Maria? A pergunta ressoou grave. Você sabe mais do que diz. Essa luta não é só uma questão de fazendeiros e trabalhadores. Estamos falando de um esquema que envolve políticos, sua família e muito dinheiro sujo. Os olhares se voltaram para ela, ansiosos por respostas. Renato sentiu seu sangue ferver. Ele queria protestar, defender sua mãe. Mas a urgência da situação parecia reduzir o tempo em frações de segundos. E foi ali, diante de todos os olhares fixos nele e em sua mãe, que a figura do delegado avançou. Seu olhar penetrante fixado em Maria. Você não pode proteger ninguém, minha cara. Isso pode acabar mal para todos aqui. Nesse instante, Renato sentiu uma raiva brotar dentro dele, uma adrenalina que movia. Deixa minha mãe em paz, ele gritou, o olhar de todos os presentes em chamas. O delegado fez um gesto e, de repente, as luzes do tribunal se apagaram. Escuridão total. Um segundo depois, um grito cortou o silêncio. E então, uma luz piscou, revelando uma figura na entrada. Era um homem diferente, com uma expressão que Renato nunca tinha visto antes. Chega! Ele gritou. A voz tinha um peso como se todas as verdades estivessem finalmente prestes a ser reveladas. Não adianta brincar de esconde-esconde com o passado. Chegou a hora de tudo isso vir à tona. As luzes voltaram, revelando que o homem estava segurando um arquivo. Eu sou Henrique. Você não me conhece, mas conheço bem sua família, Renato. E o que eu trago aqui pode mudar tudo. Ele olhou para a multidão. Essa corja de corruptos vai cair. Alguns de vocês vão preso por terem alimentado essa máquina. Renato estava atônito. O que Henrique sabia? O que mais ele escondia? E a pergunta que teimava em sua mente: até onde sua mãe estava? Envolvida? Ela hesitou. Confessou através do olhar e, pela primeira vez, Renato sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Henrique afirmou: essas revelações que você escondeu, Maria, precisam ser expostas. E agora a plateia estava em silêncio absoluto, cada um absorvendo a gravidade do que estava prestes a ser revelado.
Renato viu sua mãe fechar os olhos, a expressão dela carregada de dor. A verdade estava prestes a explodir como uma bomba, e ele não sabia se estava pronto para o impacto. Mas a reviravolta não parou por aí. Henrique, com uma calma assustadora, levantou o arquivo e jogou no chão. Por sua causa, uma guerra se aproxima, e os rostos que você conhece vão te trair. Você só não sabe quem. Está do seu lado até que o barulho comece. O murmúrio crescia e Renato mal podia respirar. O que mais estava prestes a desmoronar? Ele encarou sua mãe, os olhos dela cheios de perguntas e segredos. Mãe, me diga a verdade. O que está acontecendo? E como uma tempestade, o caos recomeçou, e com ele a pergunta inquietante. Quem poderia ser confiável quando até mesmo os laços de sangue pareciam ocultar as maiores traições? Renato estava prestes a descobrir, e a verdade poderia ser mais devastadora do que jamais imaginou. O silêncio da sala era quase palpável. Todos os olhos estavam em Maria, e um frio cortante dominava o ambiente. Renato estava à beira de um colapso emocional, enquanto Henrique segurava o arquivo como se fosse um bilhete do destino. A ansiedade já se instalava em sua mente. Renato, você precisa saber a verdade. Henrique continuou, a voz firme. Mas antes que pudesse prosseguir, o celular de Maria vibrou descontroladamente, quebrando a tensão. Ela olhou para a tela e seu rosto palideceu. A mensagem estava lá, clara como o dia. É hora de acertar as contas. Você sabe o que deve fazer. Não se esqueça do que está em jogo. Maria soltou um grito contido, cobrindo a boca com as mãos. O que estava acontecendo? O olhar de Renato passava de sua mãe para Henrique e depois para a multidão, que agora murmurava em perplexidade. O clima pesado se transformou em um frenesi. Como? Assim? Que contas eram essas? Você se esqueceu de algo, não é, Maria? Henrique perguntou, o olhar preso na mulher. A tensão na sala se intensificava. Não achar que poderia esconder seu passado, a conexão com esses homens, as traições? É hora da verdade. Renato não sabia o que pensar. Suas mãos tremiam. Mãe, que contas são essas? O que você está escondendo de mim? Sua voz tinha um tom de desespero que ele não tinha intenção de disfarçar. Henrique respirou fundo. Aproveitando o momento. Você sempre soube, Maria. Sabe que essa foto é a chave. Seu passado está atrelado a esse jogo de corrupção. Você foi parte disso. As palavras de Henrique penetraram em Renato como flechas afiadas. Ele olhou para a foto no chão, os rostos familiares que agora pareciam estranhos diante da nova perspectiva. Chega! Isso tudo não faz sentido, gritou Renato, sentindo um nó se formar na garganta. E nesse instante de completa confusão, algo inesperado aconteceu. Uma pessoa da multidão, um homem de aparência comum que Renato mal notara até então, gritou: Isso é uma farsa. O verdadeiro traidor aqui é você, Henrique. Os olhos de todos se viraram para aquele homem. Eu sei do que você está falando. Você se aproveitou da dor de todos aqui apenas para se beneficiar. O homem gesticulava, a voz carregada de indignação. Você foi o arquétipo da traição. Henrique pareceu surpreso, mas apenas por um momento. Ele recuperou a postura sem demonstrar o mínimo sinal de vulnerabilidade. Quem você pensa que é? Não sabe nada sobre isso. A sala se tornou um campo de batalha verbal. O homem continuou gritando, a paixão em suas palavras trazendo à tona uma nova onda de murmúrios. Você enganou todos. Vamos expor agora a verdade, Henrique. Você não será mais o rei das sombras. Renato sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés, e em meio ao caos, ele viu uma oportunidade. E se for verdade? E se Henrique e minha mãe estiverem ligados a tudo isso? Quem pode me garantir que estão do meu lado? Ele sabia que a colisão de verdades estava prestes a se desdobrar. E se o verdadeiro traidor for alguém mais? O que mesmo? O homem continuou, agora mais calmo, mas com aquela determinação. Então, com um movimento decisivo,
O homem se virou para José, um amigo próximo de Renato, que sempre soube das relações complicadas entre os fazendeiros e os ativistas. E você, José? O que você sabe sobre isso? Você é cúmplice? Um silêncio ensurdecedor se abateu sobre a sala. O olhar de todos agora pairava sobre José. Renato sentiu o coração disparar. O que mais estava escondido? Todo o mistério que cercava seu passado, de repente, estava se expandindo como um quebra-cabeça inacabado. Como poderiam todos estar tão interligados? Eu não posso. José gaguejou, voz falhando, enquanto os olhos o cercavam. A confiança que outrora emanava dele, desmoronando em um segundo. O clima se transformava em um torvelinho de acusações e desconfiança. E nesse emaranhado de emoção, Renato se perguntava: quem estava realmente ao seu lado? O que mais estava prestes a ser revelado? As perguntas não acabavam. Elas se multiplicavam, como as sombras que dançavam ao redor. E a sensação de que a verdade era um labirinto sem saída começava a dominá-lo. O silêncio da sala era quase palpável. Todos os olhos estavam em Maria e um frio cortante dominava o ambiente. Renato estava à beira de um colapso emocional. Enquanto Henrique segurava o arquivo como se fosse um bilhete do destino, a ansiedade já se instalava em sua mente. Renato, você precisa saber a verdade. Henrique continuou, a voz firme. Mas antes que pudesse prosseguir, o celular de Maria vibrou descontroladamente, quebrando a tensão. Ela olhou para a tela e seu rosto palideceu. A mensagem estava lá, clara como o dia. É hora de acertar as contas. Você sabe o que deve fazer. Não se esqueça do que está em jogo. Maria soltou um grito contido, cobrindo a boca com as mãos. O que estava acontecendo? O olhar de Renato passava de sua mãe para Henrique e depois para a multidão, que agora murmurava em perplexidade. O clima pesado se transformou em um frenesi. Como assim? Que contas eram essas? Você se esqueceu de algo, não? É, Maria. Henrique perguntou, o olhar preso na mulher. A tensão na sala se intensificava. Não achar que poderia esconder seu passado, a conexão com esses homens, as traições. É hora da verdade. Renato não sabia o que pensar. Suas mãos tremiam. Mãe, que contas são essas? O que você está escondendo de mim? Sua voz tinha um tom de desespero, que ele não tinha intenção de disfarçar. Henrique respirou fundo, aproveitando o momento. Sabe que essa foto é a chave. Seu passado está atrelado a esse jogo de corrupção. Você foi parte disso. As palavras de Henrique penetraram em Renato como flechas afiadas. Ele olhou para a foto no chão, os rostos familiares, que agora pareciam estranhos. Diante da nova perspectiva, chega, isso tudo não faz sentido, gritou Renato, sentindo um nó se formar na garganta. E nesse instante de completa confusão, algo inesperado aconteceu. Maria, com lágrimas nos olhos, puxou algo de sua bolsa. Um pequeno dispositivo, um controle remoto. Não, mãe, o que você está fazendo? A urgência na voz de Renato era palpável. Desculpe, Renato, mas eu não posso deixar que a verdade venha à tona assim. Com um clique, a sala mergulhou em escuridão total. O pânico tomou conta novamente, e gritos ecoaram. Em meio a tudo, um novo som se destacou, o chiado de um microfone sendo ligado. A imagem retornou e revelações começaram a surgir na tela projetada na sala. Estamos sendo vigiados, ela gritou. Fios de uma rede de câmeras revelando uma operação clandestina, uma rede de espionagem. E os rostos daquelas pessoas se tornaram claros. Havia rostos conhecidos, pessoas que Renato jamais esperava ver ali. Renato ficou paralisado. O que é isso? Sua voz estava cheia de incredulidade. Ele viu uma gravação de seu pai, cercado por figuras importantes da política, em conversas sombrias.
Ele não apenas estava envolvido em corrupção, mas tudo que Renato acreditava ter construído estava em risco. A sala novamente encheu-se de murmúrios. Choque, mas mais do que isso, raiva. O homem da multidão que havia gritado antes agora tinha uma expressão de vitória. Estão todos nessa, não é, Maria? Você e o seu marido sempre foram os mais astutos. Cada palavra dele batia forte, e a ideia de que sua mãe poderia estar agindo como uma traidora se espalhava pelas cabeças. Renato olhou para sua mãe novamente, mas agora era diferente. Ele viu algo mais, não apenas culpabilidade, mas medo. Mãe, você sabia sobre isso? Você sabia que eles estavam controlando tudo? Eu não podia fazer nada, ela gritou, o desespero ensaiando um grito que não se concretizava. Os filhos deles estariam em perigo. A verdade o escondi para proteger você. O caos aumentava, mas então um tiro disparou, ecoando como um lamento por sobre todos os outros sons. As pessoas começaram a se debater. Um alvoroço fez com que todos se seguissem para o fundo da sala. E Renato, ofegante, viu a figura de Paulo, agora ferido, em um canto, segurando uma arma. Você virou um traidor, Henrique, gritou Paulo. E a cena gelou. Ele estava de pé, tremendo, a raiva se misturando ao medo. Você me empurrou para isso. Renato mal conseguia assimilar. O tempo parecia fluir como um rio turbulento. Tudo parecia conectado, e mesmo assim, todo mundo parecia uma grande mentira. E a angústia em seu peito se transformou em uma nova pergunta. Em quem posso confiar agora? O pânico estava dominando, mas uma verdade ardente cortava a confusão. A conexão entre todos ali era mais profunda do que imaginava. O que mais Maria tinha escondido? O que este último ato de desespero revelaria? E, à medida que os rostos se tornavam indistintos na bonita bagunça, uma nova sombra se formava no coração de Renato, repleta de traições, mentiras e uma escolha ainda a ser feita. O silêncio da sala era quase palpável. Todos os olhares estavam em Maria, e um frio cortante dominava o ambiente. Renato estava à beira de um colapso emocional. Enquanto Henrique segurava o arquivo, como se fosse um bilhete do destino, a ansiedade já se instalava em sua mente. Renato, você precisa saber a verdade. Henrique continuou, a voz firme. Mas antes que pudesse prosseguir, o celular de Maria vibrou descontroladamente, quebrando a tensão. Ela olhou para a tela e seu rosto palideceu. A mensagem estava lá, clara como: o dia é hora de acertar as contas. Você sabe o que deve fazer. Não se esqueça do que está em jogo. Maria soltou um grito contido, cobrindo a boca com as mãos. O que estava acontecendo? O olhar de Renato passava de sua mãe para Henrique e depois para a multidão, que agora murmurava em perplexidade. O clima pesado se transformou em um frenesi. Como assim? Que contas eram essas? Você se esqueceu de algo, não é, Maria? Henrique perguntou, o olhar preso na mulher. A tensão na sala se intensificava. Não achar que poderia esconder seu passado, a conexão com esses homens, as traições. É hora da verdade. Renato não sabia o que pensar. Suas mãos tremiam. Mãe, que contas são essas? O que você está escondendo de mim? Sua voz tinha um tom de desespero que ele não tinha intenção de disfarçar. Henrique respirou fundo, aproveitando o momento. Você sempre soube, Maria. Sabe que essa foto é a chave. Seu passado está atrelado a esse jogo de corrupção. Você foi parte disso. As palavras de Henrique penetraram em Renato como flechas afiadas. Ele olhou para a foto no chão. Os rostos familiares que agora pareciam estranhos diante da nova perspectiva. Chega! Isso tudo não faz sentido, gritou Renato, sentindo um nó se formar na garganta. E nesse instante de completa confusão, algo inesperado aconteceu. Maria, com lágrimas nos olhos, puxou algo de sua bolsa. Um pequeno dispositivo, um controle remoto.
Não, mãe, o que você está fazendo? A urgência na voz de Renato era palpável. Desculpe, Renato, mas eu não posso deixar que a verdade venha à tona assim. Com um clique, a sala mergulhou em escuridão total. O pânico tomou conta novamente e gritos ecoaram. Em meio a tudo, um novo som se destacou: o chiado de um microfone sendo ligado. A imagem retornou e revelações começaram a surgir na tela projetada na sala. Estamos sendo vigiados, ela gritou. Fios de uma rede de câmeras, revelando uma operação clandestina, uma rede de espionagem. E os rostos daquelas pessoas se tornaram claros. Havia rostos conhecidos, pessoas que Renato jamais esperava ver ali. Renato ficou paralisado. O que é isso? Sua voz estava cheia de incredulidade. Ele viu uma gravação de seu pai, cercado por figuras importantes da política, em conversas sombrias. Ele não apenas estava envolvido em corrupção, mas tudo que Renato acreditava ter construído estava em risco. A sala novamente encheu-se de murmúrios, choque, mas mais do que isso, raiva. O homem da multidão que havia gritado antes agora tinha uma expressão de vitória. Estão todos nessa, não é, Maria? Você e o seu marido sempre foram os mais astutos. Renato olhou para sua mãe novamente, mas agora era diferente. Ele viu algo mais, não apenas culpabilidade, mas medo. Mãe, você sabia sobre isso? Você sabia que eles estavam controlando tudo? Eu não podia fazer nada. Ela gritou, o desespero ensaiando um grito que não se concretizava. Os filhos deles estariam em perigo. A verdade eu escondi para proteger você. O caos aumentava. Mas então um tiro disparou, ecoando como um lamento por sobre todos os outros sons. As pessoas começaram a se debater. Um alvoroço fez com que todos se seguissem para o fundo da sala. E Renato, ofegante, viu a figura de Paulo, agora ferido em um canto, segurando uma arma. Você virou o traidor, Henrique, gritou Paulo, e a cena gelou. Ele estava de pé, tremendo, a raiva se misturando ao medo. Você me empurrou para isso. Renato mal conseguia assimilar. O tempo parecia fluir como um rio turbulento. Tudo parecia conectado, e mesmo assim, todo mundo parecia uma grande mentira. E a angústia em seu peito se transformou em uma nova pergunta. Em quem posso confiar agora? Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma figura emergiu da escuridão. Era uma mulher, com um olhar intensamente familiar. A adrenalina de Renato subiu instantaneamente. Mãe? Ele sussurrou. Aquela voz, aqueles olhos. Não era possível. Eu voltei, Renato. A mulher disse, sua presença irradiando uma mistura de alívio e temor. Eu voltei para corrigir os erros do passado. Todos na sala pararam. O confronto parou à força. Aquela era Mariana, a irmã de Renato, que havia desaparecido anos atrás e que todos acreditavam que tinha morrido em um acidente. O quê? Como você? Renato estava atordoado. As peças do quebra-cabeça começaram a embaralhar ainda mais rápido na sua mente. Você estava viva todo esse tempo? Mariana não desviou o olhar. Sim, eu sabia que precisava estar aqui. O que acontece agora decidirá o futuro de todos nós. As luzes da sala foram ligadas novamente, revelando a cena em um novo clarão. O barulho se dissipou e uma sensação de expectativa tomou conta de todos. O que Mariana sabia que poderia mudar tudo. O que mais estava escondido. E nesse instante, a sala estava à beira de uma nova revelação devastadora. A pergunta pairava no ar. Até onde você iria para mudar o seu destino e proteger aqueles que ama? O som do grito de Mariana cortou o ar como uma faca. Renato sentiu seu estômago se contrair. Você voltou? Como assim? As palavras mal saíam da sua boca, enquanto a mente tentava entender o que estava acontecendo. Eu tinha que vir. Eu sempre soube que o passado iria cobrar a conta um dia. Mariana disse, os olhos fixos em Henrique.
Tensão total. A sala estava em chamas com olhares indagadores. Renato queria entender, mas as revelações dançavam como sombras. Mariana, você não pode estar me dizendo que isso foi planejado. Renato indagou, o coração disparado. A raiva e o choque se misturavam em seu peito. Sim, algumas coisas eram inevitáveis. É a hora de acabar com os segredos. A determinação na voz dela reverberava. Henrique, por sua vez, sorria com desprezo. Seu plano estava desmoronando e isso só o deixava mais perigoso. Você não sabe com quem está lidando, Henrique gritou, a raiva pulsando nas veias. As pessoas que estão por trás disso são muito poderosas. E você também nunca soube de tudo, não é? Você esteve envolvido até o pescoço. O olhar de Mariana cravou na alma de Henrique, como uma lâmina exposta. Os murmúrios na multidão aumentaram. A tensão era eletrizante. Do outro lado da sala, Renato olhou para sua mãe. As lágrimas escorriam em seu rosto. Mãe, você também sabia, não sabia? Ele não queria acreditar, mas o medo era palpável. O ataque iminente fazia o ar ficar pesado. O que mais você esconde? De mim? Eu só queria te proteger, Renato. Todas as decisões foram pro seu bem. A voz dela tremia. O desespero em seus olhos não passava despercebido. O cheiro da pólvora ainda pairava no ar, e a sala estava em choque. A adrenalina pulsava nas veias de todos. Cada um ali percebia que os jogos estavam chegando ao fim. Renato precisava agir. Pessoal, se estamos todos nesta mesma tempestade, precisamos nos unir contra o verdadeiro inimigo. E então houve o silêncio. A sala, antes repleta de gritos e conflitos, agora parecia uma bolha de tensão. Todos estavam à espera de um movimento. Renato era um juiz ali, mas naquele momento ele era apenas um filho lutando para entender sua verdade. Juntos, podemos colocar um ponto final nisso. Se estamos falando de um esquema que envolve todos, precisamos expor isso. A audácia tomava conta dele. Ele sentiu o poder da verdade crescer. Quem está comigo? A multidão hesitou, mas as vozes começaram a emergir. Estamos com você. A coragem ressoava como um eco na sala, e o peso nas costas de Renato parecia um pouco mais leve. Henrique estava encurralado, a máscara de poder começando a rachar. Isto não acabou. Ninguém precisa saber da verdade. Ele estava em pânico, sentindo as cordas se apertarem ao seu redor. A porta se abriu abruptamente. Era a polícia, atentos e prontos. Ele não havia percebido que a verdade estava sendo gravada. E todos vocês estavam prestes a pagar. Mãos ao alto, gritaram, as armas levantadas em direção a Henrique. O desenrolar daquela cena fazia o coração de Renato disparar. É isso, a verdade estava escondida, mas finalmente estamos à luz do dia. Ele viu a expressão de Henrique mudar de arrogância para desespero. Os aliados de Henrique, aqueles que sempre manipularam as sombras, começaram a hesitar também. A sala explodiu em murmúrios de vitória. Renato olhou para sua mãe e para Mariana. Nós conseguimos juntas, não é? E elas assentiram, agora mais unidas do que nunca. Henrique foi levado, e a sala começou a relaxar. O peso que todos carregavam era um pouco mais leve, mas Renato sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. As revelações de seu pai e a conexão familiar ainda precisavam ser desvendadas, mas mesmo assim, naquele momento, eles haviam vencido uma batalha. O futuro ainda parecia nebuloso, mas havia esperança. E com isso, Renato percebeu algo importante. Não estavam sozinhos. E só para lembrar, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas vejam essa jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Comente tudo o que você está pensando e as suas teorias. Sua interação faz toda a diferença.